Você sabe o que é isso? É um copo, certo? Tão inofensivo como qualquer outro objeto inanimado, mas sabe que principalmente por aqui no Brasil, ele foi usado para outras coisas, como a brincadeira do copo? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Rogamos sempre que a espiritualidade amiga nos cubra com as suas bênçãos e possa nos instruir para que, junto a Jesus e a Deus nosso Pai, possamos refletir acerca do tema de hoje. Sim, um simples copo virou um objeto de curiosidade, de fanatismo em certos setores, devido à chamada brincadeira do copo. Nós sabemos que o século XIX foi um século de explosão de misticismo. Fenômenos espalhados pela Europa e pela América, principalmente nos Estados Unidos, que fizeram suscitar os nossos desejos primitivos de comunicação com a espiritualidade, com o mundo dos mortos. Na Europa, nós sabemos que, devido à febre das mesas girantes, fenômenos estes que deram inclusive origem à doutrina espírita por Allan Kardec, fizeram ali fomentar a economia, os locais, a sociedade parisiense da época em busca de respostas. Afinal, o que fazia com que aqueles objetos se mexessem, girassem? Na América, por outro lado, foi principalmente através das irmãs Fox, cujo fenômeno se caracterizou por coisas inexplicáveis que começaram a acontecer na casa delas, mais precisamente batidas, que se mostravam inteligentes. Respondiam com uma batida as perguntas como sim e com duas batidas as perguntas como não, que fez com que aquela região fosse não só tida como mal assombrada, como surgissem diversos outros relatos de fenômenos, e igualmente a sociedade americana se inclinou a esses assuntos tidos como sobrenaturais. Aqui no Brasil, como nós importamos muito dessas culturas, tanto americanas quanto europeias, também se fez à brasileira um tipo de brincadeira, de comunicação com a espiritualidade. Havia já, ainda de certa maneira, de forma não tão conhecida quanto a sua origem ou a época em que surgiu, o famoso tabuleiro Ouija, instrumento esse utilizado na comunicação com os tidos mortos. Havia ali números e letras e, com as mãos, mais precisamente os dedos também indicadores posicionados sobre o instrumento indicador, a peça se moveria sozinha, indicando ali respostas e até mensagens dos espíritos. Nós aplicamos ali a cultura brasileira, mudando o tabuleiro Ouija para o copo, onde tradicionalmente o copo é virado com a sua cabeça para baixo e os dedos indicadores ali dos participantes são instrumentos que fazem com que, sob uma folha de papel, também com o alfabeto escrito, a comunicação com os espíritos acontece. Depois se derivou o objeto, ao invés de copo, para o compasso e muitas outras coisas. Isso, querendo ou não, foi febre inclusive nas escolas. Na minha época, particularmente, início ali dos anos 90, era comum os alunos se sentarem ao fundo da sala e ali terem um copo com papel e realizarem essas brincadeiras. Com o tempo, claro, isso foi se tornando muito folclórico com o surgimento de histórias aterrorizantes. Mas ainda assim, naquela época, suscitava a curiosidade das crianças, suscitava a curiosidade dos jovens acerca do tema. Hoje, claro, é muito diferente com a internet, com as redes sociais. As tidas brincadeiras de cunho sobrenatural ganham outras esferas, como, por exemplo, vídeos fabricados,
áudios igualmente feitos no sentido de aterrorizar o maior número de pessoas possível, porque quanto mais aterrorizante, mais notório se torna. Pois bem, mas retornando aí à questão do copo especificamente, será que é verdade? Será que não? O que o Espiritismo teria a agregar sobre essa atividade que se tornou tão frequente na América do Sul, especificadamente no Brasil? Bom, hoje a ciência explica de forma muito clara que a brincadeira do copo e os seus movimentos está muito ligado a um fenômeno chamado ideomotor. E o que esse fenômeno ideomotor significa? Significa que os reflexos do nosso corpo reproduzem aquilo que pensamos. Por exemplo, por mais inclinados que nós estamos a não mover o copo, a deixar com que uma força sobrenatural realize ali as movimentações, mais o nosso corpo, de forma instintiva, de forma involuntária, realizará o movimento. É parecido quando nós estamos, por exemplo, em um processo de dieta alimentar, onde o nosso pensamento será cada vez mais fomentado pelo desejo de comer. Onde, do contrário, ou seja, se nós não estivéssemos fazendo qualquer dieta, a comida não faria parte frequente dos nossos pensamentos. Quando nós estamos ali para repousar, por exemplo, quanto mais nós estamos inclinados a dormir, mais podemos ser assaltados por pensamentos aleatórios, diversos, e assim por diante. Esse fenômeno, obviamente, já foi ali explicado por A mais B, tem o seu lado científico muito bem fundamentado e pronto. Assunto encerrado, certo? Errado, porque aqui nós estamos em um canal e em um vídeo espírita. A mediunidade, especificadamente, ela é a característica de uma pessoa encarnada, ou seja, uma pessoa com um corpo vivo, estabelecer uma comunicação entre o mundo espiritual, ou seja, o chamado mundo dos mortos, e reproduzir esses impulsos em mensagens, em comunicados, em palavras, em sensações, numa forma de comunicação produtiva àqueles que estão aqui na Terra. Ou seja, é como, por exemplo, Chico Xavier fazia, ao receber ali mensagens de filhos desencarnados para consolar as suas mães. Quando se estabelece essa comunicação, que tem origem no mundo espiritual, passa por uma pessoa encarnada e chega ao seu destino, se estabelece a mediunidade, onde a pessoa ali ao centro serve como veículo, um meio para que a mensagem venha do ponto A ao ponto B. Nada mais disso. Explicamos isso também no vídeo sobre mediunidade. Se você não acompanhou, dá uma conferida nos cards aqui em cima para que você esteja cada vez mais por dentro do assunto. Mas em outras palavras, o médium, ele é alguém que está acessível aos espíritos, para que os espíritos o utilizem com uma finalidade. Logo, parece meio lógico e óbvio de que haja ali a utilização do corpo físico, de seus impulsos, de seus reflexos, de seus pensamentos, de sua força e de tudo que envolve, porque afinal de contas, se os espíritos quisessem realmente passar a mensagem, não precisariam de alguém encarnado para isso. Mas o meio encarnado, a pessoa encarnada é justamente utilizada em todo o seu potencial para que a mensagem seja efetivada. E o que queremos dizer com isso, em resumo? Queremos dizer que, apesar de, obviamente, 99% das manifestações, sejam por meio do copo, seja do tabuleiro Ouija, enfim, serem impulsionadas de forma intencional ou muitas vezes involuntária, não ter nenhum tipo de espírito envolvido efetivamente, senão aqueles encarnados, claro, o fenômeno não ocorre da maneira que se espera, ou seja, por não haver ali espíritos envolvidos, a questão realmente se torna ali apenas encarnado para com encarnado. Mas esse outro 1%, o que acontece? Bom, a história da humanidade nos mostra de que em certas épocas
houveram as eclosões de fenômenos até hoje tidos como inexplicáveis. A própria história bíblica, por exemplo, foi uma dessas manifestações, com Moisés, depois Jesus, o Espiritismo e assim por diante. Em certas épocas, ocorrem em diferentes locais relatos de coisas inexplicáveis, tidas como sobrenaturais, paranormais, assim como ocorreu em meados do século XIX, como dissemos no início, em locais, continentes diferentes. E isso, obviamente, não ocorre por acaso, porque um bordão espírita muito usado é de que o telefone ele só toca do lado de lá, ou seja, a ligação, o fenômeno acontece obrigatoriamente pelo lado espiritual e não pela nossa vontade. Ocorre pela permissão dos mentores que acompanham a pessoa, aquele grupo de pessoas, aquela cidade, aquele país, o nosso planeta. Isso acontece no sentido de impulsionar cada vez mais nós, seres humanos modernos, na questão de nos aprofundarmos, de nos interessarmos, de estudarmos principalmente tais fenômenos, crescendo assim cientificamente tanto do lado físico quanto do lado espiritual. Ou seja, não acontece a hora que a gente bem quer, não acontece na hora que a gente bem entende, no local que a gente bem entende a nosso bel prazer. Tudo segue o planejado pela espiritualidade maior e assim continua sendo. O que queremos dizer é que esse 1% das atividades realizadas ali para a comunicação com os espíritos desencarnados, de fato acontece mesmo, onde os espíritos se utilizam do corpo dos encarnados para impulsionar o seu reflexo ideomotor, no sentido de passarem a mensagem. Ou seja, são legítimas, mas é bom frisar, um número muito, mas muito pequeno de tais ocorrências é puramente legítimo. Porque cá para nós, a espiritualidade não se ocuparia em passar mensagens ilegítimas, em passar mensagens que não nos levam a lugar algum, em passar mensagens que não significam absolutamente nada. Porque, como já dissemos aqui, o nome típico é brincadeira do copo. E o nome fala por si só. É uma brincadeira. E, em brincadeira, espíritos elevados não se envolvem, não participam, porque o tempo desses irmãos é muito valioso. Isso nos remete também ao livro base do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Mais precisamente ali no livro 2º, que trata do mundo espiritual e do mundo dos espíritos. No item 5, temos ali as categorias de espíritos. E aí nós temos ali, precisamente na pergunta 97, em que Kardec indaga a espiritualidade se há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição. E que, em sua resposta, os espíritos respondem que na primeira ordem é colocado os espíritos que já chegaram à perfeição, ou seja, os espíritos puros, espíritos do nível de Jesus, por exemplo, de outros que tomam conta de planetas, de regiões de grande escala ou até galáxias, têm o seu pensamento totalmente sincronizado com a vontade de Deus. Deus tão pouco manifestou a sua vontade de criar e aquele espírito que está em santa sincronia com o Pai Maior já produz, já realiza a sua vontade. Já não tem, obviamente, também nenhum sentimento preso, nenhuma vontade limitada à matéria. E também não precisam mais reencarnar, justamente porque já atingiram o seu nível de pureza e já cumpriram, podemos dizer assim, tudo o que lhes é demandado em experiências terrenas. A espiritualidade continua logo na pergunta de número 98, a segunda ordem, onde a pergunta, que é bem curiosa por sinal, se faz: os espíritos da segunda ordem só têm o desejo de fazer o bem, terão também o poder de fazê-lo? Ou seja,
não ficar apenas na vontade, não ficar apenas no pensamento, mas também ir lá e fazer o bem? E os espíritos respondem: os espíritos dessa ordem possuem a ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. Todos ainda, por exemplo, têm provas a cumprir, ou seja, são espíritos que ainda têm ligação material, tem espíritos que ainda têm pendências, que ainda têm expiações, que ainda têm provas. Isso se encaixa um pouco com o nosso momento atual, porque muitos de nós têm vontade de realizar o bem, mas nós ficamos apenas na vontade, não vamos para a prática. E estamos aí com uma fila de expiações a cumprir para que pouco a pouco nós possamos nos desprender completamente da matéria. E por fim, no item 99, tem a questão sobre a terceira ordem, pois ali estão os espíritos que se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticar. Há espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Então veja que curioso, quando do lado de cá nós realizamos brincadeiras, nós realizamos ali a busca pela comunicação com a espiritualidade, sem qualquer preparo, sem estudo, pelo simples passatempo, qual é a categoria de espíritos que nós temos ali a maior chance de encontrar, se não estes da terceira ordem, que carregam consigo justamente esse igual desejo de brincarem, de mistificarem, de causarem temor, de causarem contrariedade, de serem levianos. Ou seja, ao realizar tais brincadeiras, é até possível, de acordo, claro, com a espiritualidade, de que haja uma parte sobrenatural. Mas essa parte não leva a lugar algum. Não leva a instrução, não leva a evolução, não leva a ensinamentos, apenas busca corresponder o desejo daqueles que participam na esfera carnal, de brincar, de ter a curiosidade suscitada, de se deslumbrarem com possíveis fenômenos, de despertarem os seus medos mais íntimos e de se aterrorizarem gratuitamente, sem a busca de nenhuma instrução. Então, o que tenhamos de ter em mente é que a espiritualidade pode, apesar de ser a plena minoria dos casos, mas pode sim, entre aspas, participar de tais atividades. Mas isso ocorre de tempos em tempos, de acordo com a vontade espiritual. E o que fica de lição é que sempre que a espiritualidade quiser nos trazer um ensinamento, quiser trazer uma instrução para o progresso da humanidade, não se fará por meio de brincadeiras, mas sim por meio de reuniões sérias, em meio a espíritos encarnados que estejam ali realmente com um desejo de pesquisa, de aprendizado, de descobrir pouco a pouco as leis do universo, fazer com que a humanidade progrida com interesses louváveis. O que será que a espiritualidade nos reserva nas próximas décadas, no sentido de descobrirmos mais sobre as leis da natureza, sobre as leis do mundo espiritual e sobre o contato com os espíritos? Mas até lá, nós temos a oportunidade de seguir juntos, buscando nos melhorar, buscando nos reformar intimamente e, claro, auxiliando o progresso de uns para com os outros. E uma ferramenta para isso são as nossas vibrações. Convido a todos, então, a fecharmos os nossos olhos e a nos mantermos tranquilos para que possamos utilizarmos desse instante para vibrarmos. E que possamos vibrar muita paz em torno do nosso planeta, em torno daquelas civilizações que ainda se afligem por motivos de guerra, de tragédias, de conflitos em geral. Rogamos que a espiritualidade possa envolver o Brasil, esta pátria tão bela, e esteja nos corações, acendendo as esperanças daqueles que se encontram nas ruas, desabrigados, miseráveis,
famintos, solitários. Que a luz de Jesus possa adentrar os hospitais, auxiliando e fortalecendo o coração dos doentes do corpo e da alma. Que a espiritualidade faça a luz de Jesus brilhar nos asilos, orfanatos, cadeias, em todos os lares da terra, em especial na nossa própria casa, permitindo que ali toda a atmosfera, todo o ambiente em que nós repousamos, moramos, vivemos com as nossas famílias, possa ser modificado e harmonioso. Vibramos pelo CEF, por esta casa que nos dá o acolhimento necessário para que continuemos a aprender e a crescer espiritualmente. Vibramos em especial por aquela pessoa que mais está nos nossos pensamentos e preocupações. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, que possamos continuar a ser abençoados pelo Pai Maior, na busca da nossa melhoria íntima e do nosso crescimento. Rogamos assim nesse instante para que Jesus possa impor as suas mãos sobre nós, derramando sobre o nosso corpo físico a sua luz, as suas bênçãos, a sua força. E que possamos, pela nossa fé de que o Cristo sempre nos ampara, abrir o nosso coração, permitindo com que Ele toque os nossos sentimentos, modifique a nossa alma, desperte em nosso espírito a verdadeira fé e a caridade. Rogamos também que Jesus possa cobrir com a sua luz esses recipientes com água, para que deposite ali todos os elementos espirituais necessários para a fluidificação deste líquido. E vamos nesse instante entregando a nossa energia, o nosso amor, todos os nossos melhores sentimentos a todos aqueles que precisam deste consolo. E elevando o nosso pensamento ao Pai, agradecemos por mais essa oportunidade de vibração, onde juntos rogamos, graças a Deus. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua atenção aqui conosco. Não se esqueça de ajudar este canal cada vez mais a crescer, cada vez mais a levar a palavra espírita no nosso humilde esforço de expandir a graça que o CEF nos concede. Para isso, basta aí clicar no botão de curtir, de gostei, do like e também compartilhar os nossos conteúdos. Ainda não é inscrito no nosso canal? Vamos lá, nos ajude, saneie essa expiação carnal agora mesmo. Se inscreva para ficar por dentro de tudo que nós publicamos por aqui. Lembramos também que na descrição deste vídeo constam todas as informações necessárias para que você conheça melhor o CEF e participe de uma das nossas atividades, todas integralmente gratuitas. Eu me despeço por aqui rogando sempre que Jesus nos abençoe. Um grande abraço. Tchau!